Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. As dores emocionais são cumulativas, e porque nem sempre podemos chorá-las, acomodam-se em algum lugar de nós e esperam pela hora em que poderão receber a voz das lágrimas. Há sofrimentos que não prescrevem, de forma que podemos honestamente dizer que a lágrima de hoje é muito mais que o resultado de um motivo que me foi entregue pelo momento presente. Às vezes, no choro de agora, estão os sofrimentos que não foram purgados, estão os motivos que foram adormecidos, as causas que não receberam a bênção do entendimento. O choro estancado é acordado pelo sofrimento atual, encontra o fluxo do choro de hoje. A lágrima nunca é o resultado de um motivo só. Está cada dia mais difícil não ter o coração perturbado. Porque vivemos excessivamente estimulados, tendemos a desenvolver processos de ansiedade, de medo, de insegurança. Por isso é preciso criar um antídoto, um movimento contrário que possa apaziguar, pacificar o que em nós está aflito. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Repare que Jesus nos recomenda a fé como um instrumental para combater a perturbação. Faz sentido. A fé tem o poder de gerar um espírito de confiança em nós. Olho para as dificuldades do momento presente, respiro fundo e digo a mim: eu vou superar, pois Deus está comigo. Tudo que me aflige vai passar, tudo. Eu só preciso resistir, ter paciência, fazer a parte que me cabe e esperar em Deus. Se você neste momento está passando por alguma perturbação, creia, tudo isso vai passar. Toda vez que estiver passando por um sofrimento, procure racionalizá-lo. Algumas perguntas ajudam. Você está sofrendo a medida justa ou está exagerando? Geralmente a nossa mente nos impõe culpas que dificultam muito a superação da dor emocional, fazendo com que exageremos no prolongamento do sofrimento, como se fosse uma punição que nós nos fazemos. Por isso é preciso submeter o sofrimento ao filtro da razão. Sofrer é inevitável, faz parte da vida, é por meio dele que vivemos os rompimentos necessários, que reelaboramos a vida, que alcançamos vitórias e conquistas. Mas o sofrimento justo, não o exagerado, imposto pela personalidade ferida que ainda exerce comando sobre nós. Há pessoas que não querem a superação, pois escolheram orbitar na atmosfera do vitimismo. Sim, pode acontecer, a pessoa ferida não quer se curar, pois descobriu no ferimento uma forma de construir sua relevância. A ferida deveria ser só um processo, um momento pelo qual passamos e depois superamos. Porque o bom da vida é viver em constante processo de cura e cicatrização. Fazendo assim, escolhendo essa dinâmica existencial, evitamos ser um peso para nós e para os outros. O mundo não é dos que esperam, o mundo é dos que realizam, dos que preparam o futuro, arregimentando os recursos de hoje. A única espera que faz sentido viver é a que nos coloca no preparo daquilo que esperamos conquistar. Pega a tua cama e anda. Este é o conselho que Jesus deu ao homem que foi curado no Evangelho de hoje. Reparem que há um estímulo ao movimento, um apelo à superação da inércia. O homem estava há anos preso em sua cama, esperando que alguém o conduzisse ao local da cura. Dizia que não tinha a ajuda necessária. Jesus não se prendeu às desculpas dele, até deu uma ordem meio brava, né? Anda logo, para de reclamar, vai atrás do que você precisa. Eu sei que não é fácil, mas nós não podemos transformar o nosso sofrimento em inércia. O vitimismo é um caminho fácil, pode até gerar alguma recompensa, pois podemos usar dele para atrair a atenção das pessoas, mas não nos faz crescer.
O sofrimento precisa ser vivido com dignidade, com coragem. Por mais difícil que seja o momento presente, ele vai passar. A gente só precisa respirar fundo, sair da inércia, dar um passo de cada vez e acreditar nisso. Vai passar, já está passando. Mas não é da noite para o dia. Não existe fórmula mágica quando o assunto é a condição humana, minha gente. Nós somos lentos. Às vezes nós levamos uma vida inteira para aprender a racionalizar sentimentos que nos fazem mal. É impressionante como Deus pode nos curar assim, por meio da racionalidade, que é um instrumento único da condição humana. Só nós podemos fazer isso. Só você é capaz de pensar as suas dores. Se você, por exemplo, maltrata um gato, tanto que dizem que no reino animal o gato é o que mais guarda a informação de que foi ferido. É muito provável que toda vez que você se aproximar dele, você receberá uma agressão. Porque é uma forma que ele tem instintivamente de lidar com a memória que você causou nele. Mas o gato não é capaz de racionalizar e de pensar: ele pisou no meu rabo naquele dia porque ele estava passando e não me viu. Não. Se você pisar no rabo dele hoje, ele vai ficar desconfiado com você sempre, toda vez que você passar por ele. Se ele fosse capaz de racionalizar a informação, você poderia pensar assim. Ou melhor, o gato poderia pensar assim: ele pisou em mim naquele dia, mas ele não vai pisar hoje. Mas ele não é capaz. Ele sempre vai reagir de forma instintiva. E às vezes, minha gente, embora nós sejamos capazes de razão, nós muitas vezes agimos por instinto. Quantas vezes você identifica isso em você? Emocionalmente você foi traumatizada ou traumatizado por um relacionamento que foi extremamente doído para você. Foi traída, foi enganada, menosprezada, passou por processos de agressões físicas, emocionais. De repente, você vai levar para a vida o pavor de ser agredida novamente. Então, a sua experiência com aquilo que você viveu pode condicionar as suas respostas a novas situações. Ter consciência de que estamos nos matando nem sempre é o suficiente para que deixemos de nos matar. Sabemos que drogas ilícitas são altamente prejudiciais à nossa saúde, mas saber não é o suficiente para que deixemos de usá-las. Descobrimos a toxicidade das relações que temos, sabemos que o outro nos faz mal, apaga o nosso brilho, mas não conseguimos desatar os nós que nos prendem a ele. Saber não é o suficiente. Salvaguardando as enfermidades psíquicas e emocionais que nos privam do exercício da vontade, a vontade, é o movimento que nos proporciona interromper com os ciclos viciosos que nos matam. Quem move as nossas mudanças não é o conhecimento, é a vontade. Às vezes, os nossos pecados nos paralisam. Compreenda como um pecado todo e qualquer impedimento que nos dificulta chegar ao melhor de nós mesmos. O remédio para o pecado é o perdão que recebemos de Deus e que depois oferecemos aos que erram e que também precisam prosseguir, assim como nós. No Evangelho de hoje, Jesus cura um homem de sua paralisia. Mas antes de colocá-lo para andar fisicamente, Jesus o curou espiritualmente, perdoando os seus pecados, fazendo com que ele voltasse a andar emocional e espiritualmente, permitindo-o evoluir e alcançar uma vida virtuosa. E você e eu? Quais são os pecados que nós precisamos deixar de praticar para que voltemos a andar e evoluir na nossa vida espiritual? Quais são as paralisias que nos distanciam do que queremos, precisamos e merecemos viver?
Você sabe me dizer qual é a pior dor emocional? É aquela que você está sentindo. Portanto, não compare o seu sofrimento com os dos outros e nem permita que eles o façam. Eu já cometi a indelicadeza de comparar sofrimentos como se houvesse uma régua que nos permitisse identificar o tamanho deles. Você pode até abrir a janela da sua casa interior e descobrir que há sofrimentos maiores que o seu. Mas isso não vai aplacar o que dói em você. Aplique a mesma regra com os outros. Quando sentir a tentação de medir a dor alheia, substitua pela experiência do acolhimento. Nós nunca erramos quando optamos por viver a solidariedade com quem sofre. A prontidão é um estado de espírito admirável. A vida costuma ser muito mais generosa com quem está pronto para viver o que tiver que viver. O Evangelho de hoje fala sobre isso quando algumas pessoas se mostram interessadas em se tornarem seguidoras de Jesus, mas antes gostariam de resolver pendências. Uma quer ir enterrar o pai, talvez não literalmente, mas esperar pela morte dele. A outra quer se despedir de seus familiares. A ambas, a resposta de Jesus foi: não, precisa me seguir agora. A prontidão que Jesus pede é resultado de evolução espiritual. Quanto mais crescemos em Deus, muito mais descobrimos o poder do agora. A vida não aceita procrastinação, pois a matéria do dia de hoje não pode ser acumulada com a do amanhã. A vida é dos que estão prontos, dispostos, presentes. Seja o que for que tiver que viver, viva. É a melhor forma de preparar a nossa relação com o passado, que geralmente não costuma ser muito boa. Por mais doloroso que seja o momento presente, não fuja dele. Viva-o, perceba-o, esteja presente nele. A mesma regra vale para os momentos felizes. Saboreie cada detalhe deles. Depois, quando você precisar ser absolvido pela vida, uma única pergunta lhe será feita: valeu a pena ter vivido como você viveu? Você vive à flor da pele? Ouse descer alguns centímetros. Tem o hábito de focar no que você quer? Experimente descobrir o que você precisa. Nem sempre o que você quer coincide com o que você precisa. O que você quer costuma orbitar na superfície, ao passo que o que você precisa mora nas profundezas e requer um mergulho interior para ser decifrado. Os estímulos sociais que recebemos dificilmente facilitam a vida interior. Somos excessivamente estimulados ao fútil, ao descartável, ao entretenimento que entorpece, mas não resolve as nossas questões. Com as festas, atividades dispersivas, empurramos com a barriga os conflitos que não deixamos vir à luz, mas não são resolvidos só porque os calamos. A alma tão sem brilho e sem cuidado vai se atrofiando, adoecendo corpo e mente. Daqui a um tempo, quando cessar a nossa habilidade de sermos homens e mulheres movidos pela pressa, quando nossa disposição já não permitir as fugas sociais, pois o corpo tem limites intransponíveis, tudo o que calamos gritará e pedirá interpretação. Um tribunal se erguerá dentro de nós e nós seremos quem acusa, quem defende e quem julga. O processo de nossa vida estará em nossas mãos. Seremos absolvidos ou condenados pelo que escolhemos viver. Chega um momento em que você precisa romper com você. Sim, com um ser já alcançado, esgotado, incapaz de qualquer ineditismo. E então buscar o que de si ainda está oculto e que virá à luz partejado pelo empenho, pela insistência, pela coragem de se reinventar, ousando acordar capacidades que ainda estão adormecidas, administrando limites que não precisam prevalecer. Às vezes é preciso sepultar o que de si já não produz fruto, ser capaz de considerar o já alcançado, mas sem a ele se apegar, permitindo-se o risco de nascer de novo. Sangue é sinônimo de vitalidade. Se por um motivo perdemos mais do que o nosso corpo suporta perder, morremos. É por isso que todo processo hemorrágico precisa ser imediatamente estancado. No Evangelho de hoje, Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia crônica, um fato que certamente limitava muito a qualidade de sua vida. Ao estancar o sangue, Jesus devolve a ela
o vigor necessário para viver bem. Vamos às metáforas. Às vezes nós também estamos em processo de hemorragia, só que emocional, que é quando estamos oferecendo mais do que podemos oferecer, sufocados por relacionamentos muitas vezes abusivos, ou então sangrados pelo sofrimento, pela ansiedade, pela tristeza, pela depressão. Ou estamos sendo sangrados sem saber exatamente por onde. É preciso ter um olhar atento sobre si e honestamente responder: como e com quem você está se gastando hoje? Está valendo a pena? Se não, peça a Jesus para lhe ajudar a mudar o rumo de suas escolhas. Atravessa o teu deserto, chora as tuas lágrimas, encontra o teu oásis. Things you want, you to put my mind together. Now they keep on focus. She kept my heart, I got space, she does the dream for. Which can't get it, please. I better not, I better not, I better, I better, I better, oh, I better, oh, I better. My friend does it text you for your DM on WhatsApp. Girl, you know they reply, hold on. This guy's a cool guy, he's a very soft guy. As no fall for me, you go fall for her. This guy get around some. My guy never a sharp guy. He's a dark guy. He's a tough guy. I better, I better, I better. Time for this loving, I'm loving you. This time, no time for fake loving. No time for fake loving. We got it right. Ainda que queiras companhia, ainda que te ofereçam, não terás. Há solidões que ninguém pode nos acompanhar. E então entenderás o significado das palavras de Jesus à mulher samaritana. Nem aqui, nem acolá, mas em si mesma. Ainda que sigas numa aparente solidão, ainda que não tenhas alguém ao alcance de tua mão, Deus será contigo. Em teu íntimo, a indicar o caminho, secando o teu suor, amenizando a tua sede, dando sentido às tuas dores. No deserto da tua vida serão tu e Ele, ninguém mais. O que você ainda espera de si? Ainda crê na possibilidade de se livrar do vício que prejudica a sua saúde e diminui a sua liberdade interior? Pretende romper um vínculo que você já reconheceu nocivo, obstáculo ao seu florescimento emocional? Ainda há uma reconciliação que você gostaria de fazer acontecer? Liberar um perdão que certamente tiraria o peso dos corações que continuam machucados? O que você ainda pretende aprender? O que você pretende esquecer? É importante se responder. A qualidade da vida depende do que e do quanto nós ainda esperamos de nós.